boa, viu? Oh. Vamos lá então, pessoal. Eu vou fazer com vocês uma reflexão agora de uma passagem da Bíblia que muita gente já ouviu, talvez até ouviram algum sermão meu na internet sobre isso, mas eu quero aplicar de novo esse contexto arqueológico para iluminar essa passagem e dar um novo significado para vocês. A parábola do filho pródigo. Abram comigo a Bíblia em Lucas, capítulo 15, versículos 11 em diante. Lucas, capítulo 15, versículos 11 em diante. Eu vou ler aqui na minha tradução. Lucas 15, 11 em diante diz assim: continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou aos seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel nos dedos e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhes o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que eu tenho é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Fique com a Bíblia aberta. Nós vamos voltar ao texto, fique com ela aberta. Quando a gente lê assim de uma maneira piedosa a Bíblia, nós às vezes não ousamos fazer algumas perguntas que os ateus e céticos fazem. Porque até tem medo de parecer herege, ou alguém que está perdendo a fé, ou está com um capeta no corpo. Mas eu acho que se a palavra de Deus é a verdade, ela não deve temer os questionamentos. Então vou esquecer agora a leitura piedosa e vou fazer alguns questionamentos a essa passagem com vocês. O primeiro, não estou perdendo a minha fé, fiquem tranquilos, viu? Mas o primeiro questionamento é que esta parábola parece ser o símbolo máximo do pai que você não deve ser. De qualquer lado que você olhar aqui, não dá para bater palma para esse pai num primeiro momento. Imagina a situação. Você está com seu pai numa empresa, tá bem? Você tem o seu pai, sua mãe, você tem um irmão mais novo que não vale nada. Imagina uma empresa de alguma coisa. Mãe, ajuda a construir o sermão. Fala qualquer coisa aí. Suco de laranja? Então tá bom, você tem lá. Pior que é perigoso, vai parecer que eu estou falando da Kiki aqui, né? Da Kiki aqui. Então uma fábrica chamada Kiki, não tem? Mas não vou falar da Kiki aqui, não. E você trabalha todos os dias na fábrica de suco de laranja, e você acorda cedo e vai lá, e você faz pesquisa sobre o cancro da laranja, para ver, você vai lá, você contrata, você vai ver se os trabalhadores estão fazendo direitinho, você assiste até Globo Rural todo domingo para poder ficar interagido, é o primeiro a chegar na plantação, o último a sair, vai no escritório, sempre tem reunião com os contadores. Agora o seu irmão, sempre embalada, bebendo, já nem vem mais para a igreja. Um dia está a família reunida comendo, o telefone toca, seu pai, vou ter que ir à delegacia. Por quê? Seu irmão estava embriagado, bateu o carro, deu perda total no outro carro lá, o dono está bravo lá, ainda machucou a menina, e eu vou lá tirá-lo da cadeia. E você fala revoltado assim: poxa pai,
Deixa ele lá mofar um pouquinho para ele aprender. O senhor mima demais meu irmão. Não, mas é o seu irmão, é meu filho. Não aceito isso. Para piorar a história, esse seu irmão delinquente, um dia chega para o seu pai e fala assim: pai, eu quero curtir a vida com mulherada, balada e tudo mais, eu quero que o senhor transforme metade das propriedades em dinheiro e me dá aqui que eu vou embora. E o seu pai faz isso. Transforma tudo agora em dinheiro, perde bastante com isso, você sabe que transformar tem que vender a preço de banana, e ele ajunta tudo e vai embora. E você fica lá trabalhando com seu pai para recuperar a empresa. Quando ele volta, para piorar a história, você está lá trabalhando, quando chega em casa, está uma festa. O que aconteceu? O seu irmão voltou. E o seu pai ainda vai colocá-lo como gerente. Sinceramente, você não tem motivo para ficar chateado? E você que é pai, como é que você analisa o comportamento desse pai? É um pai muito bobo, não sei que expressão usar, permissivo. Pedagogicamente falando, acho que não é um pai para trazer aqui e falar assim, um modelo. Será que Jesus... alguém falou amoroso. Hein? Ela achou linda, viu? Mas olha que legal, as crianças estão prestando atenção. Agora vamos raciocinar. Por que Jesus contou uma história dessa? Outro problema com essa parábola. Ela parece que não tem fim. Vamos criar um suspense aqui? O pai na porta, tentando convencer o filho a entrar. E... o que aconteceu? Acabou. Mas ele entrou ou não entrou? Não. Será que entrou ou não entrou? A Bíblia não fala, esse que é o problema. Como é que é o nome dela? Samantha. A Bíblia não conta se ele entrou ou não entrou. Mas será que a gente vai conseguir no sermão hoje descobrir? Vamos tentar? Então, o primeiro problema, que parece que é um pai permissivo. A Samantha acha amoroso. Segundo problema, porque parece que a parábola não tem um desfecho. Terceiro, o personagem principal é quem não deveria ser, o filho pródigo. A parábola do filho pródigo. Quando você coloca o nome de alguém no título, é porque ele é o principal personagem. A turma do Chaves. Não precisa dizer mais nada. Os Simpsons. É porque o principal personagem está ali. E será que esse camarada deve ser o principal personagem? Vamos analisar primeiro o texto dentro do contexto. Por isso que eu pedi para ficar com a Bíblia aberta. Qual é a primeira palavra que aparece aí na parábola? No verso 11. Qual a primeira palavra? Continuou. Ora, eu não sou professor de português, mas continuou dá a entender, obviamente, que tem algo antes. Então, os alunos de teologia que fazem hermenêutica sabem que você tem que olhar o texto dentro de um contexto. Então, o que está imediatamente antes? Parábola de quê? Dracma perdida, parábola da moeda perdida, dracma, da moeda perdida. Mas como começa a parábola da moeda perdida? Ou conjunção alternativa. De novo, pede algo antes. Você chega e fala assim, pois é, ou nós saímos amanhã cedo. Ou o quê? Então vamos olhar o que está antes. E o que está imediatamente antes da parábola da moeda perdida? A ovelha perdida. Mas como é que começa no verso 3 a parábola da ovelha perdida? Então... pois é, né? Então, tem que ter algo antes. E o que está imediatamente antes? Capítulo 15, versículos 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Agora eu vou entrar com a arqueologia. Vamos tentar pegar o cenário. Como é que Jesus estava comendo? Porque eu já vi isso crítico da Bíblia, tem alguns críticos da Bíblia, teólogos liberais, que eles fazem a exegese deles criticando a Bíblia porque não conhecem nada de arqueologia, porque se entendessem não falariam aquilo. Tem alguns da Alemanha que falam o seguinte, por exemplo, a pior versão que a Bíblia é mentirosa é que Jesus, onde Jesus está, os fariseus aparecem do nada. É igual Matrix, né? Ele está lá e aí materializa no ar assim um fariseu. Quem te deu autoridade? Quem conhece judaísmo, continua falando o crítico, sabe que um fariseu não entraria num ambiente onde está um pecador. Ele não comeria. Então, se Jesus estava comendo, como é que o fariseu pôde ver que ele estava comendo com um pecador? Vamos entrar com a arqueologia.
Provavelmente esse episódio aconteceu na casa de Levi e Mateus, que foi em Cafarnaum, não temos dúvida. E por que é a casa de Levi e Mateus? Qual que é a reclamação dos fariseus? Vamos ler aqui, olha, capítulo 15, versículos 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Murmuravam os escribas e fariseus, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Ora, se os publicanos se aproximavam de Jesus, é porque iam à casa de alguém que era publicano. Mateus era o chefe dos publicanos, então provavelmente foi a casa de Mateus. Agora, como é que era uma refeição no tempo de Cristo? Lá está no quadro. As pessoas não comiam como você aqui no refeitório, sentado sobre uma cadeira e aqui. As pessoas deitavam no chão e comiam com a mão direita toca na comida. Era assim, reclinado. A Santa Ceia de Jesus, diferente do que muita gente imagina, não foi igual no quadro de Leonardo da Vinci, Jesus ao meio, 6 para um lado, 6 para o outro, igual jogador de futebol, não. Era assim a Santa Ceia. Havia uma mesa chamada triclínio, e eles ficavam no chão, e Jesus, ao invés de estar no centro, deveria estar lá no canto, Jesus é aquele de branco lá. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Bom, aí depois, no outro sermão, eu conto. Agora, mais um detalhe curioso sobre as refeições. As pessoas tinham as casas delas, aqui está um cenário de uma vila do tempo de Cristo. Eu quero dar um troféu para quem inventar um dia um laser que funcione em TV de LED. Né? Porque a gente quer mostrar um negócio no laser, mas LED não funciona. Então vocês vão acompanhar comigo. Vocês estão conseguindo ver um cavalo, um cara no cavalo, um soldado romano ali? Eles estão à porta de uma casa, tem até uma mulher na porta lá, estão vendo? Sim ou não? Cumprimenta? Oi? Aquela casa, você vê que ela tem um terraço, e a de cá também tem um terraço. As pessoas ficavam a maior parte do tempo nos telhados das casas. A vida social das pessoas no tempo de Jesus era no telhado das casas. Aqui eu tenho mais uma ilustração da época de Cristo. Estão vendo uma escada ali, ó, tem um jumento estacionado aqui. Seguindo para frente do jumento tem uma escadaria. Estão vendo? Estão vendo lá na escadaria uma cobertura? Ali onde as pessoas comiam. Elas colocavam aquela cobertura porque havia muito calor, não tinha ar-condicionado para ficar dentro de casa. Então as pessoas ficavam a maior parte do tempo em cima, até para dormir à noite era em cima. Cozinhavam às vezes em cima, comiam em cima. Esse lugar em cima dos telhados era chamado de cenáculo, onde você ceia, come. Então a Santa Ceia de Jesus foi num cenáculo em cima de uma casa assim. A gente imagina um lugar fechado. E mais uma coisa curiosa. Quando a pessoa, tanto é que aqui, eu quero ler uma passagem com vocês, já que as pessoas ficavam em cima do telhado, olha o que está em Deuteronômio, capítulo 22, verso 8. Deuteronômio, capítulo 22, verso 8. Pessoal de engenharia e arquitetura, isso é para vocês, viu? Deuteronômio 22, verso 8. Quando edificardes uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Perceberam o conselho bíblico? Porque a maioria das vezes as pessoas ficavam no telhado das casas. Pode voltar para Lucas capítulo 15. Então as pessoas ficavam ali. Tanto é que em Mateus capítulo 24, Jesus fala da volta dele. Aquele que estiver no telhado, não desça para buscar alguma coisa. Fala dos anunciadores do telhado. Então entenderam onde as pessoas comiam? Em cima dos telhados. Então imaginem que uma casa típica, o portão, estão vendo o portão ali? O pátio da casa, ali uma escada, o único cômodo da casa, as casas só tinham um cômodo só, e lá em cima, o terraço onde as pessoas comiam. É óbvio que nessa situação, quem passa aqui na rua, consegue ver da rua a refeição que está tendo lá em cima. Entenderam ou não? Então não é que eles materializavam igual Matrix. Os escribas e fariseus estavam vindo aqui na rua e olhando e de repente começaram até a falar alto. Que vergonha, hein? O mestre de vocês que diz que é Messias, ele está comendo com pecadores e publicanos. Ele não deveria se contaminar. Quando Jesus estava comendo com eles, recebendo, não é que Jesus estava numa festinha, numa balada, com cerveja na mão e um cigarro, não. Para ser pecador naquela época, uma mulher que não podia ter filho já era pecadora. Alguém que tinha uma doença de pele já era pecador, porque não podia entrar na sinagoga, se fosse a Jerusalém não podia ir ao templo, você não podia encostar nele. Um leproso. E Jesus, como Messias, recebia esse pessoal que era rejeitado
da sociedade, que eram os leprosos espirituais. Agora imagina aqui na porta os fariseus fazendo barraco. Que vergonha! Porque o judeu ele fala alto mesmo, o pessoal do Oriente Médio, quando ele está chateado ele grita. Se você tirar as buzinas do carro de um árabe, ele dirige. Se você tirar as rodas, ele dirige. Mas se você tirar a buzina, ele não sabe o que fazer com o carro. Eu peguei um táxi esses dias em Amman, aí o camarada todo buzinando, ele também buzinando. Eu falei assim, por que vocês estão buzinando tanto? Ele falou, porque estamos alegres. Uau! É desse jeito. Então eles falam muito alto. Agora, com essa informação, vamos voltar a Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2. Jesus estava lá em cima, comendo com quem? Publicanos e pecadores. Aqui no portão, quem ficou gritando? Escribas e fariseus. O que Jesus deve ter feito? Jesus colado de cima gritando, igual barraqueiro, né? O quê? O que foi? Fala na minha cara aqui, ó. Ó, se eu for aí, você vai ver, viu? Não. Jesus, de maneira muito sábia e bem-humorada, desceu as escadas e veio até o portão. E quando chegou ao portão, vocês estão chateados, né? Estamos! Deixa eu contar 3 histórias para vocês. Aí ele contou a primeira história, no portão. Qual foi a primeira? A ovelha perdida. Eu pergunto a você, a ovelha sabia que estava perdida? Não? Será que não? Quem tem cachorro aqui? Pode levantar a mão, gente. É pecado não, eu tenho um. Cachorro, quando está perdido, ele sabe que está perdido? Sabe ou não sabe? Sabe, tanto é que ele tenta voltar. A ovelha também sabe que está perdida, tanto é que ela tenta voltar. Boi, quando ele está perto da boiada, ele tenta voltar. O animal, quando está perdido, cavalo, ele tenta voltar. Até formiga, passa o dedo no meio, ele fica desesperada. Na trilha, assim, passa em que ela perde a trilha, ela fica doidinha. Pergunto novamente, a ovelha sabia que estava perdida, sim ou não? A ovelha estava perdida dentro de casa ou fora de casa, Samanta? Fora de casa, acertou. Então tem a realidade de alguém perdido fora e que sabe que está perdido. Qual foi a segunda historinha que Jesus contou para eles? Dracma perdida, uma moeda. Moeda sabe que está perdida? Não. Moeda não pensa, não tem sinapse. A moeda estava perdida dentro de casa ou fora de casa? Dentro de casa. Então tem a realidade de alguém perdido fora e que sabe que está perdido, e alguém perdido dentro que não sabe que está perdido. E ele arremata com a terceira história. Um pai amoroso e 2 filhos perdidos. Um dentro, outro fora. E como é que eu sei que os 2 estavam perdidos? Eu resolvi colocar na prática uma coisa que eu li num livro, A Poesia e o Camponês Agora fugiu o nome. Daqui a pouquinho vem. Eu já aprendi isso. Quando você tem dificuldade com o nome, espera um pouquinho que o Google funciona. A sinapse daqui a pouquinho acha. Kenneth Bailey. Deu certo, viu? Não sou coach não, mas... Não sou coach, nem quero ser. Esqueci o que eu estava falando. Ah, sim. Eu também estava perdido aqui agora. O livro do Kenneth Bailey, ele foi missionário muito tempo no Líbano, e ele tinha o costume de contar histórias da Bíblia para os beduínos, para aquele pessoal ali, para ver a reação deles, porque eles congelaram a cultura no tempo, vocês entenderam? Eles têm uma maneira de raciocinar muito próxima daqueles dos templos bíblicos. Muitos deles moram em tendas ainda, e eu fiz isso no Sudão. Eu contei para um beduíno, justamente essa história que Kenneth Bailey contou lá, e a reação do beduíno foi a mesma. Eu fiquei 15 dias com ele no deserto de Baiuda lá, sem tomar banho. Misericórdia. E quando eu contei essa história, o tradutor, que eu não falo árabe, começou a contar e o homem ficou nervoso. Mentira. E eles são muito assim, passionais. Eu falei, não é mentira, é mentira. Aí com aquele jeitinho brasileiro, eu falei assim, mas você nunca viu um rapaz pedindo isso para o pai? Não. E se ele pedisse? O pai bateria nele. Tá, mas e se ele insistisse? Todo mundo da vila dava um cascudo nele e expulsava aqui. Dependendo do lugar, até apedrejava. E eu perguntei por quê. Ele falou, porque na nossa cultura, aí eu lembrei do Kenneth Bailey, e lembrei do que eu li da época bíblica, a herança só é dada quando o pai morre. Pedir a herança com o pai vivo é pedir para o pai morrer. E hoje, na nossa cultura ocidental, nós temos muito a figura da imagem da mãe por causa da tradição de Maria. Mas no Oriente Médio, o centro é a figura do pai. Eles são patriarcais. Então, falar que é o pai morrendo
Agora, olha que interessante o texto comigo. Lucas, capítulo 15, verso 12. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Lhes repartiu. O pai deu a herança para quem? Para os dois. Então o mais velho também recebeu. O mais velho também aceitou a morte do pai. Ele talvez não era sincero bastante como o mais novo, nada que justifique o erro do mais novo, mas ao mesmo tempo eu digo para você que Deus é menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia de um santo. E tem muita gente na igreja que está vivendo a hipocrisia do santo. E talvez um dos grandes desafios para o pregador de hoje é converter os convertidos. A gente fala muito em série de conferência, em levar folheto, mas talvez um dos grandes desafios para o púlpito hoje é trazer de volta para Cristo os que supostamente já são dele. E eu não vou entrar nos detalhes hermenêuticos da parábola, porque eu pedi 15 minutos e não quero queimar o meu filme com vocês aqui. Mas vocês sabem que o filho, quando ele volta para casa, depois de tudo que ele fez, aqui eu tenho o quadro de uma fazenda da época bíblica. Não é uma fazenda como você imagina, plana. Há muito morro em Judá, muito morro. E como é que eles fazem plantação no morro? Através de algo chamado terraças. Imagine que aqui onde eu estou é um caminho. Ele pega, coloca pedra aqui, um paredão de pedras para segurar a terra, coloca outro paredão de pedras aqui e faz um segundo degrau aqui em cima. Depois, de novo, outro paredão de pedras, outro degrau. E é nesses degraus aqui que ele vai plantando. Por isso que Jesus contou a parábola do semeador. O semeador saiu a semear e algumas sementes caíram à beira do caminho, outra nas pedras, outra no meio dos espinhos. Entenderam? Então lá vocês estão conseguindo ver uma fazenda. Aqui embaixo estão as terraças, estão vendo? Onde se planta. E lá no miolo está a casa, com vários cômodos. Lembra que eu falei que a casa geralmente tinha um cômodo só? Mas por um resquício ainda de tradição patriarcal, o proprietário da fazenda costumava pegar os agregados dele, daí o nome agregados, e construir outros cômodos para eles, tipo puxadinho. E todo mundo ia construindo a casa em volta ali, ia ficando aquelas casas todas juntas. Mais ou menos como isso aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Você tem a casa do chefe e a casa dos empregados todas juntas ali. Era uma maneira de se proteger. Por isso que quando Jesus falou, na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar uma, era isso que Jesus tinha em mente. A gente imagina de uma maneira ocidental, na casa de meu pai há muitas moradas, mas Jesus falou numa cultura do Oriente Médio. A imagem que Jesus usou em João 14 é essa aí. Agora, atrás da casa ficariam os animais, que eram tirados para o campo todos os dias e voltavam, o aprisco, a plantação aqui, e a única entrada da fazenda está lá na frente, estão vendo? Agora imaginem a cena, o filho mais moço voltando. O que o beduíno do Sudão falou comigo que eles fariam com o rapaz? Apedrejariam, bateriam nele. Imagina esse rapaz voltando. Ele já não era mais o filho do dono da fazenda. O que eles iam fazer com ele? Apedrejá-lo, matá-lo. Quando o pai o viu ao longe, o que a Bíblia fala que o pai fez? Foi caminhando até ele. Correu. Na cultura do Antigo Oriente Médio, um homem de idade não corre. Por isso que ele usa vestes talares. Quem corre é criança e escravo. Um homem de idade caminha. Na cultura do Antigo Oriente Médio, um homem de idade correr é tão humilhante como alguém de idade ter que ser levado ao banheiro para outro dar banho nele e limpá-lo. É humilhante. Quando a Bíblia fala que o pai correu na cultura do Oriente Médio, o pai trouxe para si uma grande humilhação. Ele sofreu essa humilhação no lugar do filho. E mais, quando ele vai até o encontro do filho, antes que o filho fale qualquer coisa, ele abraça. Pessoas de igual nível social se beijam no rosto. Quem não é do mesmo nível, beija o pé ou a mão. Ele se fez igual. E tão alegre com a volta do filho, aquele pai, que longe de ser um pai permissivo, era um pai realmente amoroso, faz uma festa. Ali só tem um erro nesse quadro, que as pessoas estão calçadas, geralmente elas ficavam descalças para comer, mas estão vendo as danças ali? Agora é a hora de fechar. Enquanto está todo mundo dançando ali, quem chega? O filho mais velho. E ele não entra. Ele não entra. De novo ele ofendeu o pai. Ele ofendeu o pai. Por que a rainha Vasti perdeu o direito ao trono da Pérsia?
porque ela recusou entrar na festa do rei Assuero. Agora, olha o que a Bíblia fala, Lucas capítulo 15, versículo 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. E o pai falava com ele assim: filho, era importante que a gente se alegre. Vamos entrar comigo e vamos comemorar. Não vou. Vamos lá, meu filho, porque aquele teu irmão que está lá dentro estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E por que a parábola não conclui? Por que congela a imagem aí? O fim das coisas está no começo delas. Onde Jesus estava contando aquela parábola? Na porta de uma casa. Quem estava lá dentro? Publicanos e pecadores, o filho mais moço. Quem estava na porta? Escribas e fariseus, o filho mais velho. Quem estava lá dentro? A ovelha que foi resgatada. Quem estava aqui na porta? A moeda que nem sabia que estava perdida. Agora, qual que é o mais importante de tudo isso? Que hoje eu falo para uma igreja que pode haver aqui ovelhas e moedas, filhos mais moços e filhos mais velhos. Eu não sei qual o seu papel nessa história, mas eu sei de uma coisa. Existe um pastor buscando você, uma mulher varrendo a casa te procurando, um pai de amor, dividindo a vida com você, não porque ele é permissivo, mas porque, como disse Samantha, ele é amoroso. E dos lábios de pequeninos, eu tirarei o verdadeiro louvor, como ele fez aqui hoje. Agora, em nome de Jesus, eu faço um apelo. O grande problema de um pregador, hoje eu falei, é converter os convertidos. Deixa o pastor te achar. Volta para a casa do Pai. Volta para a casa do Pai. Não fica aí no portão reclamando daqueles que ele está aceitando lá dentro. Não seja fariseu nem legalista. Mas também não caia no engodo da graça barata, achando que você pode ficar sempre na pocilga, porque é isso que o mundo quer tornar você, uma pocilga. Esses dias eu lamentei quando eu cheguei de madrugada de viagem, passei e vi que já tem um inferninho sendo feito ali perto do NASP, e muitos jovens ali. Desculpem, com todo respeito, ali é a pocilga. E é ali que Satanás quer deixar você. É na bebida, é nas drogas. É ali. Não é a vontade de Deus. Eu sei que Jesus está voltando, e eu quero ir para o céu. E se por um lado eu brinquei aqui com as musiquinhas do passado, cuidado olhinho com o que vê, cuidado com o extremo de hoje de achar que Deus vai te levar para o céu de qualquer jeito. Não. Ele está mais interessado em salvar você do que uma mãe de tirar um filho de uma casa pegando fogo. Mas com o mesmo amor que Ele quer te levar para o céu, Ele vai te permitir ir para o lago de fogo e enxofre. E sabem qual que é a maior dor do lago de fogo e enxofre? Não é o fogo que queima. A Bíblia fala que o lago de fogo é um fogo que produz tormento. É a ausência absoluta de Deus. Meu conselho para você, não queira experimentar a ausência absoluta de Deus. Não queira. É uma angústia que eu não desejo nem para o diabo, embora ele vá enfrentar. Mas nem para ele eu desejo, de tão terrível que é. Só teve uma pessoa no universo que enfrentou a ausência absoluta de Deus. Cristo na cruz do Calvário por você. E é por isso que quando alguns estiverem lá, ele com lágrimas pensará: a minha grande tristeza é que eu estive aí para que vocês não precisassem estar aí. Obrigado pelo carinho de me ouvirem esses minutos a mais. Mas em nome do Senhor Jesus, resolvam a vida de vocês com Deus. Porque eu quero ir para o céu e quero ver você lá. Amém? Vamos ficar em pé e fazer a oração final. Amado Senhor, não queremos ser legalistas, ó Pai, e ficar na porta reclamando daqueles que o Senhor está trazendo todos os dias para o Teu redil. Mas também não queremos, Senhor, ficar tolerantes com o pecado, em achar que agora tudo está muito bem, tudo está muito certo, que Deus tolera qualquer coisa. A graça é de graça, Senhor, mas não é barata. A graça não é objeto de liquidação. Senhor, não estamos aqui para julgar os nossos semelhantes, os nossos irmãos, mas estamos aqui para te suplicar o reavivamento sobre essa escola. O mundo está conspirando contra a verdade, Senhor. Mas nós queremos fazer parte do Teu povo, todos os dias. Portanto, Senhor, que a começar em mim, e pelos meus irmãos aqui agora comigo em oração, eu te suplico, permita-nos entrar no reino de Deus.
Eu não sei qual o papel que cada um está se identificando aí nessas histórias. Filho mais moço ou filho mais velho. Na pocilga ou em casa perdido sem saber que está perdido. Mas todos nós temos a oportunidade de correr de novo para os braços do Pai. Dá-nos a tua paz, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Permita-me dizer só uma última coisa para ser bem interpretado, porque eu sei que esse sermão vai para a internet e qualquer coisa que fala vira polêmica. Quando eu fiz referência a esse lugar lá, antes que eu fale assim, ele acabou de pregar, a gente tem que tolerar os pecadores. Eu quero explicar para você uma coisa. Você, quando está no lugar dos porcos, vai lembrar que a casa do seu pai tem trabalhadores que comem melhor do que você está comendo ali. Mas não adianta fazer isso e continuar lá. Se o filho pródigo quisesse agora enfeitar a pocilga, limpar, passar perfume, passar cal e colocar uma placa de lar doce lar, por mais que ele limpasse, um chiqueiro continua sendo um chiqueiro. Então, por mais que eu ame os irmãos que nessa hora do culto estão bebendo lá naquele lugar, eu também tenho o dever de alertá-los que eles têm que levantar dali e voltar para a casa do Pai. E você que está aqui não ir para lá. Tá bem? Porque por mais que a pocilga seja limpa, continuará um chiqueiro. Você tem que sair e ir para a casa do Pai. E o meu conselho é esse: volta para a casa do Pai todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e um bom sábado a todos.